Gravando em 3, 2, 1. Olá, sejam bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, nossos alunos, nossos colegas e colegas das mais diversas áreas. Nós estávamos aqui conversando um pouco com os participantes antes de iniciarmos aqui o nosso evento e com muita felicidade nós percebemos que este evento alcançou as mais diversas áreas. Nós temos aí fisioterapeutas, temos matemáticos, temos pessoas da área de TI. Então, nós agradecemos a presença de todos, pessoas do Brasil inteiro, dos mais diversos estados. Sintam-se acolhidos e muito bem-vindos. Estamos felizes com a presença de cada um de vocês, de cada uma aqui. Temos aqui de letras também, a Maria está pontuando. Então, em nome da OAB de São Paulo, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, eu acolho a todos vocês e agradeço a presença de todos. Também quero agradecer a todo o suporte que nós recebemos para a realização desse evento, na pessoa do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, doutor Alexandre Rolo, agradecer as meninas que estão aqui nos dando esse suporte, as nossas colegas, a Fernanda, a Fabiana, agradeço muito pelo trabalho que elas prestam e que nos proporcionam realizar esses momentos aqui de troca de conhecimento. E também, por óbvio, preciso agradecer muito ao nosso palestrante, que hoje irá compartilhar com vocês toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, trará informações importantes que vão auxiliar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, trazendo dicas de como aprender a falar em público, como perder o medo de falar em público. Então, por favor, Gustavo, muito obrigada. Recebo o nosso agradecimento em nome da Comissão do Acadêmico de Direito. É um prazer te receber aqui nesta tarde. Agradeço também a nossa coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Humano, a minha amiga, a querida doutora Fabiana Alves, que com galhardia tem encaminhado os trabalhos dessa coordenadoria, que já realizou eventos importantes, e este será mais um destes eventos marcantes. Então, muito obrigada, Fabi, por estar aqui conosco, por dirigir os trabalhos. E agradeço também meu querido amigo, Fábio Silveira, que também compõe a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano da nossa Comissão do Acadêmico de Direito e que sempre está conosco, nos dando muito apoio, nos dando muitas boas energias para que o nosso trabalho flua aí com muita alegria e com muita satisfação que nós realizamos cada um desses eventos. Não vou me demorar nessa saudação, então passo de pronto a palavra à doutora Fabiana para que apresente o nosso convidado, o nosso expositor, doutor Gustavo, agradecendo novamente muito a presença de todos. Obrigada, Fabi. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui hoje com vocês, para poder falar de um tema que me é tão caro, tendo como palestrante uma pessoa tão querida e com uma formação também que eu já vou apresentar, que é o querido Gustavo Horta. Então, o tema do webinar de hoje é como perder o medo de falar em público. E antes que comecemos, eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos. Os agradecimentos ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da Seccional de São Paulo, que mesmo em meio a essa pandemia tem se organizado junto à diretoria, e deixo o meu agradecimento também ao Dr. Ricardo Toledo, nosso diretor, vice-presidente, que é o diretor responsável pelas comissões, que tem desenvolvido aí um excelente trabalho de atualização e capacitação da advocacia em um momento tão crítico como esse que temos vivido, e também o agradecimento ao Dr. Alexandre Rolo, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, que tem aí dado todo o suporte necessário para que tantas palestras em forma virtual tenham ocorrido gratuitamente para a advocacia paulista. Então, falo aqui em nome do Conselho da Ordem, falo como coordenadora desta comissão, que tem desempenhado também um trabalho muito incrível, e deixo o meu agradecimento em nome do Conselho à doutora Adriana Cecílio, que vem desempenhando aí com maestria um trabalho bastante importante junto aos acadêmicos de direito, mas também aos profissionais já formados, porque são
eventos que têm temas relevantes e que podem ser aproveitados por todos nós. Então, hoje, para falar sobre como perder o medo de falar em público, nós temos conosco o querido Gustavo Horta, que é mediador de conflitos, terapeuta em constelação sistêmica, tem experiência em recursos humanos, em gestão de pessoas e comunicação institucional e captação de recursos em várias áreas. O Gustavo não colocou no currículo dele, no mini currículo, mas eu já vou fazer aqui uma referência à formação dele em psicologia e também em mediação transformativa reflexiva, que são cursos bastante importantes e que nos dão uma visão mais holística realmente do comportamento humano e que tem tudo a ver com a desenvoltura que cada um de nós vai apresentar quando tivermos que nos expor em público. Então, Gustavo, que é um grande amigo, um grande profissional, deixo aqui a palavra para você. Agradeço também ao Fábio Silveira, amigo de longa data e que está comigo nessa coordenadoria de desenvolvimento humano e que acompanhará os trabalhos conosco durante a fala do Gustavo. Então, Gustavo, a palavra agora está com você. Boa tarde a todas e todos. Estão todos me ouvindo bem? Sim, ótimo. Então, obrigado, Fabiana. Eu vou aqui me permitir a galhardia de não fazer esse cumprimento extenso que a OAB geralmente faz, até porque não sou advogado, mas eu quero cumprimentar muito especialmente a Adriana pelo convite, a Fabiana também, ao Fábio por estar aqui nesse momento, companheiros todos de algumas datas já, né, dentro dos movimentos que a gente faz parte, do Mulheres com Direito, na verdade, tudo que a gente trabalha sempre para o desenvolvimento das pessoas e cumprimentar todos na sala, principalmente agradecer pela diversidade, né, como a Adriana que citou, nós temos médicos, fisioterapeutas, pessoal de TI, administradores, músicos, né? Ou seja, pessoas do Brasil inteiro, de vários lugares. Quero agradecer a presença de vocês e colocar aqui também um agradecimento especial que eu fiquei sabendo, muito honroso que nós temos a presença aqui hoje na sala do Dr. Felipe Barco, que é presidente da Comissão de Oratória Forense, ou seja, alguém que sabe muito bem do que nós estamos falando hoje, né? Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe, que bom que o senhor está aqui. Bom, gente, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte. Quando a Adriana e a Fabiana me convidaram para falar sobre esse tema, eu falei, odeio falar sobre o medo. Não gosto dessa palavra. Eu realmente não gosto dessa palavra. Nunca gostei, desde muito novo. A questão aqui é que medo, gente, embora a gente goste ou não goste, conviva ou não conviva bem com ele, ele está presente em todas as pessoas da humanidade. Eu posso dizer que na minha longa experiência trabalhando com pessoas, eu trabalho há mais de 25 anos com pessoas, principalmente como life coach, mediador de conflitos, terapeuta sistêmico, terapeuta, enfim, trabalho em vários lugares. Todo mundo sente medo. Vocês não estão sozinhos. Se algum de vocês aqui já sentiu medo em algum momento da vida de qualquer coisa, ou principalmente de falar em público, vocês não estão sozinhos. Eu vou dar para vocês o porquê disso. Foi feito... Aqui eu vou ter que usar alguma cola, viu, gente? Então, de vez em quando eu vou ler algumas coisas aqui, já vou avisando. Vou colocar para vocês uma pesquisa que foi feita em 2015 pela revista Sunday Times da Inglaterra, com 3.000 ingleses. O medo de falar em público é o mais temido medo do ser humano, contabilizando em 41%. Depois acompanhado de problemas financeiros, 22%, ficar doente, inclusive morrer, 19%. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É o dobro. 41% vezes 19%. As pessoas têm mais medo de falar em público do que ficar sem grana. Vocês já imaginaram isso, gente? Como isso é extenso e como isso é complexo na humanidade? Uma outra pesquisa da Universidade de Chapman, na Califórnia, um ano depois,
também indicou que o medo de falar em público como mais presente entre os entrevistados. 25% dos entrevistados disseram que o maior medo deles é de falar em público. E aí eu comecei a pensar, falei assim, gente, que interessante, né? Se é um medo tão presente, tão absurdo, tão frequente na vida de todo mundo, de onde será que ele vem? Na verdade, pesquisando muito sobre isso, eu gosto muito de pesquisar sobre a plasticidade do cérebro. Aqui, quem é da medicina aqui, que está na sala também, vai poder falar talvez melhor do que eu sobre isso, mas nós temos uma reação do nosso cérebro desde o início dos tempos. É uma lembrança reptílica, na verdade, né, do nosso cérebro reptílico lá das cavernas, onde nós reagimos muito mal a qualquer quebra de sinapse ou obrigatoriedade de fazer uma nova sinapse. E isso dispara o medo. Então, o que acontece? Por que a gente tem tanto medo? E aqui a gente pode dizer dos preconceituosos, dos homofóbicos, de todas essas pessoas que reagem tão mal a determinadas coisas, elas estão reagindo ao medo. O cérebro delas está sendo convidado a fazer uma nova sinapse, fazer um novo acordo entre os neurônios para que eles criem novos caminhos. E a primeira coisa que o nosso cérebro diz é não. Você não vai fazer isso. Então, toda vez que eu tenho que enfrentar uma situação nova, eu produzo alguma forma de bloqueio para tentar escapar disso, porque eu não vou dizer simplesmente eu estou correndo por causa do medo. Eu estou dando um nome para aquilo. E o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de dar nome às coisas para poder interagir e interpretar. E aí a gente vai um pouquinho lá, eu gosto muito de saber de onde vêm as coisas, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Medo, ele vem da palavra de origem grega, do latim, vem do metus, que é inquietação, temor e ansiedade. Gente, é muito interessante porque metus também dá origem a medo, métrica e método. Olha que interessante. 3 coisas de controle que vêm de uma mesma palavra. Ou seja, o medo também é algo, gente, que controla a humanidade. Sem o medo, nós não estaríamos vivos. Nós já teríamos enfiado o dedo em todas as tomadas, pulado de todas as janelas, nos enfiado em frente de todos os carros, animais perigosos. Não existiria humanidade sem medo. Então a gente tem que passar a olhar para o medo como uma pessoa camarada. É um companheiro de vida, afinal de contas. Né? A gente vai enfrentar, assim como a gente enfrenta tantas outras situações na vida, a gente vai enfrentar o medo, sempre. A gente vai ter que lidar com ele de alguma maneira. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como lidar com o medo. Eu queria dar aqui 2 notícias para vocês, uma boa e uma ruim. E eu vou começar com a ruim. Como eliminar o medo? Desculpem, eliminação não existe. Você não consegue eliminar o medo. Porque se eliminar o medo, você vai cair numa categoria que chama destemido, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Você consegue lidar com o medo, e essa é a boa notícia. Existem ferramentas para você lidar com o medo, existem ferramentas de enfrentamento do medo. De, mesmo com medo, conseguir lidar com as situações, ter equilíbrio emocional para isso. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu queria voltar aqui, que eu falei um pouquinho do destemido, gente. O destemido, ele é uma prática social que nos é apresentada já a partir do século XX, principalmente, que a sociedade começou a nos cobrar o destemor, o não ter medo. Isso não existe. Isso é uma invenção. Você pode perguntar para qualquer pessoa da área de saúde, qualquer pessoa que trabalhe com pessoas, fala assim, existe o homem sem medo, a mulher sem medo, a pessoa sem medo? Não, não existe. Existe a pessoa que administra o medo. Existe a pessoa que usa da coragem. A coragem, sim, é um sentimento a ser cultivado, é um sentimento a ser desenvolvido, é um sentimento a ser cuidado. O medo, ele é uma resposta natural, biológica. Então você sempre vai sentir medo. Aprenda a lidar com ele. Esta é a forma de lidar com medo.
utilizando a coragem para o enfrentamento. Bom, e aí eu queria trazer para vocês, já que a gente falou um pouquinho do medo, né? Qual é a origem da palavra medo, de onde ela vem, etc e tal. Vamos começar a falar então de quem a gente veio falar aqui de verdade, que é a coragem, né? Já que a gente vai usar a coragem para enfrentar o medo, vamos falar um pouquinho dela, né? Para enfrentar o medo eu preciso de coragem. Você fala assim, não, tudo bem, Gustavo, coragem vende no supermercado, a gente compra onde, a gente faz o quê? A gente consegue desenvolver a coragem através de algumas coisas. Mas primeiro vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Então, vocês já viram, às vezes, um animal muito pequeno se contrapondo a um animal muito grande? Você acoa ele na parede, ele se escora na parede para parecer maior e ele mostra as garras. Aquilo é coragem, gente. Eu não sei se eu posso falar a palavra aqui, mas na verdade ele está se cagando de medo naquele momento. Mas ele vai usar de coragem para tentar sair daquela situação. Porque coragem, gente, é sobrevivência. A partir do momento que eu utilizo a minha coragem, eu garanto biologicamente uma maneira de sobreviver àquele momento. Eu garanto que eu vou passar por aquela tempestade. Eu garanto que eu vou ultrapassar aquele momento de medo. Ou seja, gente, eu vou me colocar em ação. Medo é algo que paralisa. Medo é algo que tira completamente você do principal lugar da vida, que é o lugar da ação, é o lugar do protagonismo. A protagonista é só aquela pessoa que está na novela, protagonista é só aquela pessoa que tem sucesso, que é reconhecida. Não, protagonista, gente, é qualquer pessoa que é totalmente responsável pela sua vida e pelos seus atos. Isso é ser protagonista. Quando eu tenho total responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo, quando eu sei o que eu estou fazendo e quando eu consigo colocar de maneira muito clara para mim mesmo que eu estou fazendo aquilo por um motivo, eu sou responsável por aquilo, eu não estou dizendo que eu estou aqui hoje, foi porque a Adriana me convidou, então eu mal sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Não, eu sei o que eu estou fazendo aqui hoje, eu sou responsável por esse momento. Se algo aqui não ocorrer da maneira que deve ocorrer, essa responsabilidade é minha e não da Adriana. Eu sou responsável por esse momento, eu sou responsável por estar aqui com vocês agora, eu sou protagonista. Por isso que vocês estão me ouvindo. E é disso que vocês têm que lembrar quando vocês forem falar em público. Vocês são protagonistas. Não existe sorte, gente. A partir do momento que você foi convidado para falar em público, que você foi convidado sobre falar sobre algum tema, provavelmente você é a pessoa que mais sabe sobre aquele tema naquele momento para aquela audiência. E se você, porventura, não é a pessoa que mais sabe sobre aquele tema naquele momento, mesmo a pessoa que sabe mais que você está interessada em saber o que você tem a dizer. E isso é ser protagonista. Então, a primeira coisa, gente, quando você vai falar em público, é agarrar aquele momento e dizer, este momento é meu. Só que para isso a gente vai ter que dar um passo para trás. Então, vamos voltar ali para falar um pouquinho de novo sobre a coragem. De onde vem a coragem, gente? Cor mais atticum, que vem do latim, que é coração mais ação. Em Roma, dizia-se que a coragem é a mãe de todas as coisas. Por quê? Só existia quem podia falar. As pessoas em Roma só eram conhecidas pela sua oratória. Você podia ser o guerreiro mais fantástico. Se você não tivesse uma boa oratória, você seria apenas um bárbaro. Então você tinha que ter oratória, você tinha que saber falar. Eles acreditavam, inclusive, que existia uma veia que saía diretamente do coração na garganta e que isso era o grande propulsor da fala. Ou seja, eles já estavam falando ali, naquele momento, sobre propósito, sobre aquilo que move as pessoas. Só não existia ainda, naquele momento, um nome para aquilo. E é muito interessante que se você pegar, então você pega a origem latina da palavra cor mais actum, então coração mais ação. Se você for para o saxão, que é uma outra origem, você vai ter guts ou mut. Guts é tudo aquilo que é interno, né? São as tripas, é aquilo que sai lá de dentro. Para as mulheres, vocês devem saber muito melhor do que eu como falar isso, é do útero, né? Sai lá de dentro, é aquela coisa que vem lá de dentro.
E também Mut, que os alemães usam como coragem. Mut é uma palavra aliada a Mutter, ou seja, também é a mãe de todas as coisas. Olha que interessante, elas sempre saem do mesmo lugar e a gente não sabe muito bem por que isso acontece, né? Também, se você pegar, por exemplo, na Grécia, coragem era ânimos, ou seja, espírito. Também é o que está por dentro da gente. É tudo aquilo que sai de dentro, gente. Coragem é quando eu pego o que eu tenho de melhor e coloco para fora. Coragem é a minha capacidade de me mover além das energias do medo e da dúvida. É quando eu consigo vencer a paralisia. Vocês já devem ter notado, por exemplo, que na hora que você sente medo, o que acontece? Perna bamba, né? Garganta seca, ou seja, eu estou cortando todos os movimentos. Tem gente que quando fica nervoso, quando tem medo, para de ouvir. Vocês já repararam em pessoas assim? Que quando a pessoa está num surto de medo, ela para de ouvir, ela não consegue realmente. Ou seja, eu vou cortando todas as comunicações que eu tenho com o mundo. Eu não ando, eu não escuto, eu não falo, eu perco a ação. Então a coragem é justamente onde vai te colocar em andamento, vai te colocar em movimento, vai te projetar para esse lugar. Mas para ter coragem, gente, a gente precisa de ter telos. Alguém sabe o que é telos? Não? Propósito. Telos é propósito, gente. Propósito é aquilo que me move, é o que me incendeia, é o que me faz levantar. Vocês sabem o que é a primeira coisa, se alguém aqui já passou por uma depressão na vida, ou já teve alguém que passou por uma depressão próximo, e hoje é o mal do novo século, né? Qual é a primeira coisa que o deprimido perde? Propósito. Primeira coisa que ele perde, então, propósito de trabalhar, propósito de me relacionar, propósito de sair com meus amigos, propósito de trabalhar, propósito de escovar os dentes, propósito de tomar banho, propósito de comer, e eu posso chegar ao óbito, inclusive, perdendo os meus propósitos. A partir do momento que eu tenho um propósito, eu tenho motivação. A partir de motivação, eu tenho energia. Essa energia me dá estrutura. E essa estrutura me faz andar. Coragem, gente, é a pavimentação do nosso caminho. É quando eu consigo ver o caminho pavimentado. É através de. Eu consigo ir através de. Isto é a coragem. Bom, por que eu trouxe o telos aqui? Telos é a definição de coragem em grego também. E queria dizer simplesmente ponto ou estado de caráter atrativo. Eu sou atraído para algum lugar. Então o propósito me atrai para algum lugar. Gente, você sabe como é que eu consigo resumir o propósito? É quando eu consigo dizer para quê? Quando eu consigo dizer para quê, eu estou dentro do meu propósito. Lembrem-se, a gente tem mania de responder por quê. Vamos mudar essa resposta daqui para frente. É para quê? Quando eu olho para o porquê, eu volto para o problema. Quando eu olho para o para quê, eu me coloco em movimento. Eu tenho uma direção. Então, se você me perguntar assim, por que você dá palestras? Porque eu gosto. Pronto. Já te respondi. Se você me perguntar, Gustavo, para que você dá palestras? Eu posso começar a falar igual um condenado aqui. Mas eu sempre vou cair. Para quê? No meu principal para quê? É o meu objetivo de vida. É o meu propósito. Tocar as pessoas positivamente para que elas se transformem através das próprias ações. É o meu propósito de vida. Quando eu estou atendendo uma pessoa individualmente como coach, eu estou nesse propósito. Quando eu estou atendendo com terapia assistida por animais, que é uma coisa que eu faço também, a terapia assistida por cães em alguns hospitais, eu estou fazendo isso. Quando eu estou aqui com vocês, online, sem ver a carinha de vocês, sem escutar a voz de vocês, que para mim é tão importante, ainda assim eu estou dentro do meu propósito. Alguém, em algum lugar, dessas 146 pessoas que estão me vendo agora,
está sendo tocada. E se uma de vocês for tocada, para mim o meu trabalho está cumprido. E eu já vou ser agradecido nesse momento. Gente, propósito é tesão, é desejo. Inclusive, as pessoas que estudam energia dizem que o nosso chakra básico, que esse chakra que a gente tem ali no meio das pernas, mais ou menos, é responsável pelo tesão e pela ação. Então, toda vez que eu desejo alguma coisa, eu passo por aquele lugar. Eu uso esse chakra para cozinhar, eu uso esse chakra para trabalhar, eu uso esse chakra para criar e eu uso esse chakra até para fazer sexo. Né? Então, é uma das funções dele. Tudo passa pelo ambiente da ação, tudo passa pelo ambiente do desejo. E aqui Freud já estaria batendo palmas, que todo mundo junta ele sempre. Né? Quando as pessoas falam em Freud, acham que quando a gente está falando de libido, a gente está falando de sexo. Não, a gente está falando simplesmente, gente, de querer ir à luta, de ter coragem. Libido, tesão, é ter coragem, é ir à luta. É levantar todo dia de manhã e falar assim, eu estou indo fazer tal coisa por tal motivo. Isso é para quê? Isso não é simplesmente ir. Isso é ter um objetivo. Você sabe qual é o seu objetivo. Então, quando você vai falar em público, você precisa saber para que você está fazendo isso. E se você tem medo, eventualmente, de fazer isso, de falar em público, escreva. Escreva isso num papel. Pega as suas anotações, se você vai falar, por exemplo, com cards, vai passando os cards, no topo de todos os cartões, escreve para que eu estou aqui? Eu estou aqui para tal coisa. Se você, às vezes, não tem como fazer isso, é uma apresentação toda lá que você vai passar no PowerPoint ou em alguma mídia, enfim, dê um jeito de dizer isso para sua plateia. Gente, eu estou aqui hoje para tal coisa. Você vai estar se ouvindo, você vai estar se inflamando. Já pararam para pensar quantas maneiras você pode se encorajar na vida? E principalmente, gente, protagonismo. Pensem em vocês. Vocês têm que pensar em vocês. Quando você vai passar uma ideia, o maior respeito que você pode ter pela sua audiência é olhar para você naquele momento. Porque você precisa estar bem para fazer o bem para aquela audiência. Certo? Então, vamos lá. A gente já falou aqui que você tem como inflamar o seu propósito, você tem como dar o seu para quê, você tem como se movimentar mesmo com medo, atravessando medo. E aí você fala assim, Gustavo, mas olha, na verdade, o que eu queria mesmo é fazer o meu medo desaparecer. A gente já falou aqui. Fazer desaparecer não rola, não dá, né? Mas dá para que você enfrente. Então vamos de novo aqui pegar algumas coisinhas que a coragem pode fazer para a gente. Ela enfrenta o medo, ela enfrenta situações, né? Então, tô com medo, vai com medo. Ela dissipa dúvidas. Eu saio daquele porquê rasinho. Eu saio daquelas questões... o que fulano vai estar pensando sobre mim, né? Outra coisa que ela faz, ela elimina o papel da vítima, que é uma coisa hoje tão grande na nossa sociedade e tão mal colocada, né? Existem vítimas reais? Existem. Mas se você está sendo chamado para falar em público, dificilmente naquele momento você é uma vítima. Não tem tadinho de você ou tadinha de você naquele momento. Você tem que estar comemorando. Você tem que estar abrindo uma champanhe e soltando fogos, porque as pessoas estão interessadas em saber o que você está dizendo. Estimula a criatividade. Já que eu me coloquei nessa situação, a situação é da minha responsabilidade. Eu escolhi estar aqui, eu preciso dar um jeito de fazer bem feito. Poupa tempo e energia. Eu começo a criar situações para chegar mais rápido no meu objetivo, já que eu sei qual é ele, eu tenho o meu para quê. Então eu começo a poupar tempo e energia. Traz a consciência e a responsabilidade e faz com que você avance, né? Você começa a sair daquela sensação de rigidez e você começa a olhar, por exemplo, para soluções. Então, por exemplo, eu tenho boca seca. Eu começo a me preparar para isso, né? Se eu tenho boca seca para falar em público, eu já sei que eu tenho que levar uma água. Eu sei que todas as vezes, nossa, Gustavo, todas as vezes que eu vou falar em público,
não adianta, minha perna trava. Eu consigo falar, eu consigo lembrar de tudo, eu estou super preparado, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, a minha apresentação é maravilhosa, a minha oratória é incrível, mas eu não consigo sair do lugar. Ok. Antes de falar, escolha o melhor lugar do palco e fique ali. Percebe que quando você é protagonista e você se responsabiliza, você consegue lidar até com aquilo em você que é falho? Por exemplo, eu não vou entregar aqui o santo não, mas hoje me disseram, por exemplo, eu morro de vergonha das pessoas perceberem que eu estou lendo alguma coisa que eu estou aqui para falar. Tudo bem, por exemplo, eu, Gustavo, tenho uma excelente desculpa para isso, eu sou disléxico. Eu esqueço de nome, eu esqueço de data, eu esqueço de dados, então eu tenho que ter anotação. Você não gosta de pessoas que leem na plateia? Procure outro orador. Se você precisa do meu conhecimento, se você precisa que eu esteja aqui, você vai ter que lidar com o fato de que eu leio. De vez em sempre, eu leio as coisas que estão saindo. Né? Por exemplo, eu tô aqui com uma lista de coisas elencadas. Se eu contar para você, eu já passei aqui no papel 3 ou 4 coisas eu já mudei de ordem, eu já pulei, eu já tive que voltar. Não está perfeito. Sabem por quê, gente? Isso aqui é uma dica maravilhosa. A grande maioria das pessoas que têm dificuldade de falar em público tem uma característica. Vocês conseguem adivinhar qual é? Perfeccionistas. São pessoas extremamente exigentes com elas mesmas. Tudo tem que sair just in time. Perfeitinho, redondinho, não pode ter críticas. Sabe por quê, gente? Porque são controladores. Não, eu já sou meu maior crítico. Claro, eu continuo no controle quando eu sou meu maior crítico. Né? Então, eu sou perfeccionista e sou controlador. E eu quero dar uma notícia para vocês. Outra palavrinha que vem lá do latim também. Perfectum. Feito até o final. Só é perfeito quem morre, gente. Só é perfeito quem já acabou. Nós aqui somos eternos alunos. A gente sempre está aprendendo. Eu costumo brincar que o grande barato da minha profissão, o grande barato de ser coach, por exemplo, é que eu aprendo a cada sessão. Cada cliente que senta na minha frente, gente, eu não estou brincando, é de verdade. Cada palestra que eu dou, cada atendimento que eu faço, cada conversa que eu tenho, eu aprendo alguma coisa que eu não sabia. Eu saio mais completo. Se eu quiser um dia ser perfeito, esse principal tesão do meu trabalho vai acabar. Eu vou matar a minha profissão. Já pararam para pensar nisso? Então, se você errar alguma coisa em alguma palestra que você está falando, se você está fazendo alguma coisa que você não faça com perfeição, beleza, aprendizado para a próxima. Sempre há algo para melhorar. Sempre. Isso é maravilhoso. E você sempre terá uma nova oportunidade de melhorar isso. Ou seja, gente, o erro também é um senhor camarada. Ele também vai fazer parte da sua estrada sempre. Abrace esse irmão, porque ele está com você. A única maneira que o ser humano tem de aprender é errando. Eu não sei se vocês já viram aquela escala, agora essa informação me veio, então não tenho aqui anotado o dono da escala, mas uma escala famosa, escala de aprendizado. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Vocês já viram essa escala em algum momento? É o seguinte, 20%, se não me engano, 20% você aprende lendo. Se você aprender e falar sobre aquilo, você tem 40%. Se você começar a discutir sobre aquilo, você tem 60%. Se você começar a executar aquilo, você tem 80%. Se você ensinar aquilo para alguém, você tem 100% de aprendizagem. Ou seja, eu tenho que passar por todos os erros para conseguir passar aquilo para alguém. E outra, se eu passar aquilo para alguém, mesmo com os meus erros, a partir do momento que eu estou passando, eu vou corrigindo os meus erros no caminho. Mesmo que eu não saiba 100%, eu consigo corrigir os meus erros no caminho e entregar um trabalho melhor. Vou dar um outro dado para vocês que mostra como o perfeccionismo é uma coisa que não é bacana nesse mundo.
e que atrapalha muita gente, principalmente as mulheres. Dado: homens pegam novas oportunidades de trabalho com 60% de performance. Então, se um cara, de uma maneira geral, se sente 60%, 60% ou 65%, preparado para aquele job, para aquele trabalho, ele levanta a mão e fala, eu pego, eu faço. As mulheres têm que se sentir 95% preparadas. Claro, gente, isso vem de uma construção machista estrutural, tá? E eu não poderia estar aqui falando para vocês, feminista que sou, eu não ia deixar esse dado nunca de lado para poder falar sobre isso em público. Mulheres geralmente têm mais dificuldade de falar em público do que os homens, porque elas ainda passam por outras avaliações. Elas ainda passam por uma avaliação que elas consideram por uma estrutura do machismo, tá? Estética. Então elas se sentem avaliadas nisso. Elas também se sentem avaliadas pelas outras mulheres, em especial. Elas se sentem avaliadas também por uma plateia machista que geralmente é responsável pelo seu silenciamento. Então elas ainda enfrentam alguns medos maiores. E aí eu convido vocês, gente, a todas as vezes que vocês assistirem uma mulher a falar, abram os olhos e os ouvidos de verdade. Ali existe um ser humano que enfrenta os mesmos erros, os mesmos medos e os mesmos erros que vocês. Só que ela geralmente está exposta a muito mais medo. Ou seja, ela ainda é mais forte do que você que está ouvindo. Aprenda. Certo? Então, o momentinho feminismo, feminista, a gente passa aqui para um outro passo. Bom, tudo bem, Gustavo, a gente já está aqui falando há 30 e poucos minutos. A gente veio aqui para ter dica. A gente quer saber técnica para poder falar melhor em público. Você já falou muito bonito, já deu alguma coisa. Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui de 10 passinhos para que você possa falar melhor em público. Obviamente que quando você vai falar, gente, eu vou até tomar um gole de água aqui para chegar nesse finalmente. Obviamente, gente, quando você vai falar sobre alguma coisa, você já pesquisou, você já montou uma apresentação, você sabe mais ou menos, pelo menos, o que vai falar. Né? Você não vai chegar... então, Gustavo, vamos falar sobre física quântica? Não. Quando muito, eu vou escutar. E mesmo assim, vou boiar bastante. Né? Eu tenho que falar sobre alguma coisa que eu entendo. Não, Gustavo, então vamos falar sobre pessoas. Beleza, vamos lá. Sobre que assunto? Então eu vou lá, vou pesquisar, vou fazer, vou me sentir meramente preparado para poder falar sobre aquilo. Então, isso aqui é toda uma preparação que você tem antes e que ela é básica para todo mundo. A gente não vai falar sobre isso, tá? Bom, primeira coisa, pare de lutar. Aceite quem você é. Veja quem você é de verdade. Isso vai ativar o seu protagonismo. Então, você tem que parar de lutar com medo. Aceita. Aceita que aquele oponente está ali e que você tem que passar por ele. É a primeira coisa. Não dá para fingir que ele não existe, não dá para cobrir ele de purpurina, não dá para dar uma outra coloração para ele, não dá. Você vai ter que enfrentar esse cara, ou essa mulher se o seu medo for feminino. Mas você vai ter que lutar com isso. Então, aceita e aceita que dói menos. Beleza. Segunda coisa, abandona o perfeccionismo. Saiba que você vai cometer alguma falha ou algum equívoco. Tente ser... eu ia usar a palavra leve, mas não tá bom depois a Regina Duarte, né, gente? Mas então, assim, vamos falar que tentem ser tranquilos em relação às coisas, tentem dar risada de vocês mesmos. Então, se alguma coisa acontecer e que realmente você sinta que você está perdendo o controle, tente olhar aquilo com algum humor. Compartilhe com a plateia. Vocês não têm ideia de como a plateia pode ser acolhedora num momento de desconforto. Se você disser o que está acontecendo para a plateia, gente, plateia, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já apresentei evento no municipal lotado, para vocês terem uma ideia. Coisas que plateia odeia. Mentira. Se as pessoas se sentirem enganadas, você realmente vai ter um público odioso. Se você assumir o erro, falar assim, gente, eu trouxe uma apresentação que não está sendo lida, eu vim falar sobre isso, mas de repente eu me esqueci, alguém sabe...
Gente, eu sou disléxico. Sabe quantas vezes eu tenho que recorrer à plateia para pedir uma palavra? E de vez em quando, isso que é uma das palavras que eu mais falo na minha vida, a propósito. Outro dia, numa palestra, não vinha. E aí eu tive que falar assim, gente, perdão, eu estou falando sobre isso. O que ativa a gente, o que nos faz levantar todo dia de manhã, o que dá tesão. Alguém falou a propósito. Eu falei, isso, então, vamos lá. É isso. E todo mundo te abraça, todo mundo te acha o máximo. Porque isso te humaniza. Isso te coloca mais ou menos no mesmo lugar da plateia. E as pessoas gostam de ver aquilo que é espelho. Então se humanize. Seja simpático com você mesmo, ou com você mesma. Seja condescendente, que muitas vezes a gente precisa. Tá? Abandona o perfeccionismo. Abandona o perfecto. Você não vai fazer aquilo até o final. Sempre vai existir alguma coisa para fazer. Tá? Outra coisa, gente. Abandonem o assunto lacração. Este é o mal do 2020. Lacrou. Lacrou, gente, é silenciar o outro. Quando você vai para uma palestra, quando você vai para algum lugar, você está discutindo ideias, é um debate. Pessoas vão te perguntar, pessoas vão, às vezes, trazer dúvidas, às vezes até descrença. E tudo bem, aquilo faz parte de estar em público. Você pode passar por isso. Então não adianta você tentar vir com um discurso que vai simplesmente silenciar aquela pessoa, porque você vai estar criando antipatia para o seu público. Junto com aquela pessoa que pensou aquilo que está trazendo naquele momento, outras pessoas também estão pensando daquela maneira. Então é melhor que você traga aquela pessoa para o seu lado e consiga fazer com que ela, às vezes, veja de uma maneira diferente, às vezes, sempre pergunte, por que você está pensando sobre isso? O que te faz fazer essa pergunta? Muitas vezes vocês estão ligados no mesmo sistema. Vocês só não se perceberam naquele momento. Então traga a plateia para perto de você. Seja simpático com essa plateia. Isso é determinante para você fazer uma boa fala. Esteja presente, gente. De novo falando aqui sobre o protagonismo, né? A ansiedade, eu quero lembrar para você o seguinte, a ansiedade, ela é um momento de fricção. De onde vem essa fricção? Ansiedade é tudo aquilo que eu sofro porque não aconteceu no passado ou que está por acontecer no futuro. A ansiedade, ela nunca está no presente. Então é essa energia da ação de algo que não aconteceu ou que já aconteceu que está dentro de mim, que me deixa ansioso, que me deixa nervoso, que me faz ficar sem tranquilidade. A partir do momento que eu consigo estar presente naquele momento, eu saio do lugar da ansiedade. Quanto mais presente eu estiver aqui com vocês agora, menos ansioso eu vou estar. É óbvio, gente, que antes da Adriana e da Fabiana me apresentarem, minha mão deu uma suadinha. A partir do momento que eu comecei a falar e eu estou aqui presente 100% com vocês, acabou. Eu estou em casa. Aliás, eu estou em casa mesmo. Mas eu poderia simplesmente não me colocar nesse lugar. Eu poderia falar, estou sendo analisado, estou sendo observado, meu Deus, o que será que as pessoas estão pensando de mim? Eu saio da presença, eu saio do protagonismo. Não, eu estou aqui para debater ideias, virão perguntas. Essas pessoas estão me assistindo. E elas depois vão falar alguma coisa, que bom. Está tudo bem. Lembre-se, está tudo bem. Lembrando, de novo, um passo importante. Você domina aquele assunto. As pessoas querem te ouvir, senão elas não estariam ali. Elas não sairiam das suas casas ou elas não logariam no Zoom para te ver. Elas querem saber sobre aquele assunto. As pessoas estão interessadas. Você realmente é dono ou dona daquele momento. Tá? Afirmações positivas, gente. Vamos falar um pouquinho de PNL, programação de PNL. Está com uma dificuldade muito grande de fazer uma palestra? 5 minutos antes, se você estiver em algum lugar, ou se você estiver em casa fazendo um Zoom, vai para frente do espelho, afirmação de poder. Vocês já repararam que... Vocês já viram alguma foto de herói de filme? Vocês podem, literalmente, ou eles estão assim, ou eles estão com a mão na cintura, peito aberto, estufado, queixo para cima. Experimentem. Em um momento que vocês têm, não precisa ser para falar em público necessariamente, mas você está indo ter uma conversa difícil, vai pedir um aumento,
né? Vai falar sobre alguma coisa que não é muito boa para você naquele momento, experimente fazer isso por 5 minutos na frente do espelho. Se encare numa posição de poder. Então, ou você trava aqui os braços bem na frente do peito e fica de queixo erguido se olhando no espelho, ou põe a mão na cintura, né? A gente costuma brincar que aqui é a posição do Superman e aqui da Mulher Maravilha, né? Vocês podem ver que ela está sempre, mas estão sempre eles de peito aberto e enfrentando o mundo. Vocês vão ver que essa programação é óbvio, gente, isso é PNL, tá? Então isso é igual um fósforo. Você risca a luz, ele vai queimando e ele desaparece. Isso não é eterno, né? Mas você consegue, sim, naquele momento, acender o seu propósito, verificar melhor a sua coragem e consegue agir com mais facilidade. Outra coisa, se você se sente bela ou belo de alguma maneira, com alguma roupa, com algum penteado, com óculos, faça alguma coisa naquele dia que te empodere. Então, por exemplo, corta o cabelo naquele dia, faz uma maquiagem legal, coloca uma roupa que você acha bacana, alguma coisa que você fala, nossa, quando eu coloco essa roupa, não tem ninguém para mim, né? Ou se de repente você tem um relógio que você acha que te dá uma sensação boa, ou uma caneta, não importa que recurso você vai usar. Alguma coisa que te empodere, algum objeto, alguma roupa, uma maquiagem, um cabelo, que te dê uma sensação de poder, para que você vá preparado para esse lugar. A gente tem uma técnica maravilhosa quando a gente está falando, não nesse momento aqui no Zoom, mas em plateia mesmo. Foca em quem está focado em você. É claro, gente, qualquer palestra que você der, vai ter gente que vai estar assim, ó. Não adianta. Sempre vai ter alguém com o queixo encostado no peito, meio ressonando, meio cochilando, porque o dia daquela pessoa às vezes foi difícil, porque às vezes ela está cansada, porque às vezes ela está ali, mas de repente bateu uma bad que ela não está bem. Enfim, é daquela pessoa, não é com você. Foca em quem está com o olho brilhante. Então, se de repente tem aquela pessoa que está agarrada com a bolsa ou com a mochila e está toda encolhidinha ali, esquece que aquela pessoa existe na plateia. Olha para quem está olhando para você. Retribua o desejo das pessoas. Porque através disso você se alimenta. Você se dá mais poder. Você fala, nossa, aquela pessoa está olhando para mim. Nossa, olha que legal, essa pessoa está gostando do que eu estou dizendo. É para ela que eu tenho que dizer. E quanto mais você vai alimentando isso na plateia, melhor vai ficando para você. Mais seguro você vai ficando da sua voz. Certo? Projete a voz, gente. As pessoas querem te ouvir. Não adianta nada. Por mais que você tenha um microfone na mão, ou aquele, né, aquela coisinha que eu não sei, um mini microfone também, ou de lapela, não importa. As pessoas... Olha a diferença, gente. Vocês vão me ouvir, tá? Nós estamos hoje falando aqui sobre ter coragem, sobre ultrapassar nossos objetivos, sobre chegar a algum lugar. Vocês estão acreditando em mim? Não. Agora, a partir do momento que eu projeto a voz, falo, gente, olha, hoje vai falar sobre coragem. Aqui é para ir, para jogar mesmo, é jogo de campeonato, e a gente vai vencer. Acabou. Eu comprei vocês. Tá vendo como é que é pouquinha coisa? E lembre-se, se você de repente tem alguém... Gente, cópia é uma forma de homenagem. Se de repente tem alguém que é um puta palestrante, ou uma puta palestrante que você gosta de ver, copia o que aquela pessoa faz. Nossa, fulano ou fulano faz tal coisa que sempre dá certo. Vou fazer igual. Mas se alguém perceber que é igual fulano, gente, ok. Você não está colocando a máscara da pessoa, você está copiando um ato, uma fala, um gesto, uma coisa, qualquer coisa. Eu sempre quis fazer igual Obama, de no final jogar o microfone, ainda vou fazer. Vocês vão ver, quando eu tiver mais idade, ainda vou jogar o microfone igual o Obama no final. Sempre quis fazer isso, gente, porque é um cara que eu admiro falando. Então é óbvio, na hora que você olha para alguém que tem alguma coisa que ela faz diferença ao falar, copie. É uma forma de homenagem. Tá? Uma coisa muito importante, gente. Lembre-se de respirar.
é muito importante lembrar de respirar. É óbvio que você vai entrar no início da sua palestra com isso, mas tenta manter uma respiração calma, uma postura reta, um ombro para trás. Você está mostrando ali que você está senhora ou senhor daquele assunto. Isso também contagia a plateia. E, principalmente, não olhem, em momento algum, eu não gosto de usar a expressão não, mas nunca olhem para o final da palestra. Concentre-se no presente. Alguém já notou como os animais montanheses sobem as montanhas? Vocês já tiveram a oportunidade de ver num vídeo ou pessoalmente? Uma cabra, um bichinho subindo alguma montanha? Eles nunca olham nem para cima, nem para baixo. Se ele olhar para cima, ele desiste, está muito longe. Se ele olhar para baixo, vai dar medo da altura ou vai ver que está num lugar perigoso, não está favorável. Ele simplesmente olha para a pedra que está na frente. Eles andam olhando para o chão. Então, ele simplesmente vai procurando o melhor caminho para ir, às vezes, em zigue-zague ou dando uma volta na montanha. Ele nunca sobe assim. Ele sempre vai contornando ou em zigue-zague. Por quê? Ele está procurando o melhor caminho, gente. Falei alguma coisa, a plateia não captou tão bem, vou mudar a maneira de falar. Se eu não sou atento a esses lugares, eu simplesmente posso perder o meu raciocínio. Se eu estou olhando só para chegar no final da palestra, se eu estou olhando só para chegar no final da minha fala, eu não vou ter cadência, eu vou começar a falar e jogar dados e palavras simplesmente para as pessoas, ou eu vou ficar naquela coisa monocórdia que eu estou falando só para mim. Não, eu vou olhando a cada pedaço. Tem muita gente dormindo, aumenta o tom de voz. As pessoas estão assustadas que você está muito potente, reduz um pouco. E está tudo bem. Você vai ali se colocando de acordo, deixar todo mundo confortável, inclusive você. Então, nunca olhe para o final, sempre para o momento. E principalmente, gente, enfrente a sua dor de estar naquele momento, mas sem sofrimento. Existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável. Eu vou precisar lidar com aquilo naquele momento. Isso é dor. É inevitável, não tem escolha. Sofrimento é, por antecipação, ficar pensando naquilo ou ficar preso naquele momento depois que ele passou. E aí eu estou escolhendo reviver aquela dor. Isso é altamente pernicioso. Então, dor sim, você vai sentir sempre. Medo, você vai sentir sempre. A coragem é o que te estimula e vai te tirar do lugar do sofrimento. E para a gente encerrar e trazer agora para as perguntas, eu queria encerrar com uma frase que eu gosto muito do Miguel de Cervantes, e eu vou ler. Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Lembre-se, gente, coragem é a mãe de todas as coisas. E o propósito é o que faz você levantar de manhã. Tenha sempre anotado com todas e todos vocês os seus paraquês. Para que eu trabalho, para que eu vou fazer essa fala, para que eu vou estudar, para que eu vou qualquer coisa. Saibam dos seus paraquês. Mais uma vez, muito obrigado a todas e todos que estão me escutando, que tiveram paciência durante essa hora. Obrigado, Adriana. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Fábio. Mais uma vez, eu passo agora a palavra para vocês. Foi sensacional, Gustavo. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada de coração. Eu quero quebrar um pouquinho o protocolo. Nós temos muitas perguntas aqui no chat, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que os acadêmicos de direito, eles passam por uma situação que é um pouco peculiar. Tu comentaste, assim, quando as pessoas serão ouvidas, que elas são especialistas naquela situação. Muitos alunos, eles são testados através de apresentações em seminários, né, em frente aos colegas, trabalhos em grupo e tal. Em situações
como essa, em que o aluno ele não tem aquela segurança de que, e aliás, ele tem a certeza de que ele não é a pessoa que domina aquele conteúdo. Ele fez uma boa pesquisa, mas ele sabe que o professor sabe mais que ele está sujeito a receber críticas, né? E aí, como lidar com esse medo de eventualmente falar alguma coisa errada em frente aos colegas, sentir aquela, né, de certa, se eu falar alguma bobagem, né, e aí eu me torno um meme. Hoje em dia, infelizmente, né, tudo, a gente vive com esse temor, porque tudo se eterniza através da internet, né? Então, qual é a dica que tu pode dar para os nossos alunos, para eles conseguirem lidar com situações como essa, em que eventualmente eles podem cometer alguma gafe, eles vão estar na frente de um expert, de uma pessoa que domina aquele assunto, e vão estar expostas também à avaliação dos colegas. O que tu pode dizer aí de encorajador para os nossos alunos, por favor? Vamos lá. Primeira coisa, vocês notam, gente, que quando a gente está falando de alguma coisa que é realmente importante, a gente retorna à nossa programação original. Eu nunca tinha percebido, por exemplo, que, Adriana, tu é do Sul, guria. Nunca tinha reparado no teu sotaque. Sim, mas capaz. É tri, né? Ela voltou para aquela mulher que estava na faculdade. Quem... Veja, você volta para a sua programação original, né? Porque isso é importante para ela. Gente, assim, lembra quando eu falei sobre aprendizado? Quando você é aluno, você tem que se colocar no lugar de aluno. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou estar preparado, eu vou fazer uma excelente apresentação, eu vou estudar, eu quero impressionar aquele professor. Eu quero impressionar o professor. Eu quero passar pelo crivo dos meus colegas. Agora lembre-se, todos esses colegas estão exatamente no mesmo lugar que você, se bobear um degrau abaixo. Porque você se preparou. Lembre-se disso. Outra, o professor quer ver o seu melhor. Se aquela pessoa que está ali é, de fato, uma professora ou um professor, eles querem aprendizado. Então, até a provocação cruel que essa pessoa vai fazer é para te ensinar. Agora, quer ver uma dica? Por exemplo, gente, quando eu entrei aqui hoje para falar para vocês, eu sei que entre essas cento e poucas pessoas, cento e muitas pessoas que estão aqui ouvindo, tem uma pessoa que é mestre nisso. Me avisaram que o Dr. Felipe Barco está aqui. Já cumprimentei ele. Estou ganhando a simpatia dele. Porque se ele for falar mal de mim, ele vai falar, mas poxa, o cara me cumprimentou, né, gente? Ele percebeu que eu estava ali. Então, assim, existem realmente algumas coisas que estão... Vocês, por exemplo, são para quem é advogado, cerimonial é uma coisa absolutamente determinante para um advogado. Você tem que cumprimentar as pessoas que vieram antes de você. Na verdade, eu acho que isso é sistêmico, mas na OAB isso é determinante, né? Então, você vai agradecer as pessoas que te proporcionaram aquilo, você vai fazer um cerimonial bem feito, você vai anotar o nome certinho das pessoas para não errar, você vai ter alguma anotação para poder trazer alguma coisa que às vezes não te é muito clara, não está ali na ponta da língua, não está de cor, né? De cor é do coração. Quando a gente para de usar a cabeça para falar e falar de cor. Só que de cor, gente, precisa de experiência. E geralmente, quando eu sou aluno, eu estou adquirindo aquela experiência. Então, primeiro, você vai ter que ser paciente com você vai ter que ser condescendente também com você vai ter que ser carinhoso com você. E entenda, você vai errar. Você vai errar. E aí, com este erro, você transforma em aprendizado, para que na próxima vez isso deixe de acontecer. E se você virar meme, lembre-se, não existe publicidade negativa. Só existe publicidade. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada mesmo. Achei fantástica a tua resposta. Vou passar a palavra para a Fabi, para o Fabinho. Nós estamos aqui lotados de perguntas no chat. Obrigada. Bom,
Muito obrigada, Gustavo. Não esperava menos de uma fala sua, de uma palestra sua, por conhecer a sua competência e por já ter atuado com você em outros eventos, em outras palestras. Eu vou pedir licença para passar a palavra para o nosso mediador, que é também membro da Comissão do Acadêmico de Direito e que está aqui hoje representando os acadêmicos de Direito, que é o Fábio Silveira. Então, Fábio, por favor, eu vou pedir que você repasse as perguntas mais frequentes, as principais que foram feitas, para que o Gustavo possa responder, tá bom? Perfeito, Gustavo. Obrigado, Fabi, obrigado, Adriana. A palestra foi muito boa, né? E é o que eu costumo dizer, né? Você, a Adri, agora também sendo formal, desculpa, vocês não dão palestras, né? Vocês promovem um espetáculo, né? Então, foi isso que a gente viu hoje, né? E agradeço muito por isso. E nós temos muitas perguntas, eu vou precisar de ajuda para ler algumas delas, tá? Doutora Adriana, por gentileza. Mas vamos começar com uma bem interessante, que é deixa eu ver aqui, da Beatriz Amâncio. Eu agradeço pela pergunta, tá? E ela questionou o seguinte: como aplicar tudo isso numa audiência? E agora? Desculpa, qual é o nome dela de novo? Eu lembrei do Amâncio, o primeiro nome. O nome dela é Beatriz. Beatriz. Adoro o seu nome, Beatriz. Tem até a música para o seu nome. Beatriz, como aplicar isso tudo em audiência? Você me pegou, eu não sou advogado, mas eu sou mediador. E eu já estive várias vezes presenciando lá na vara de família, do lado da Fabiana, né? Do Ricardo. Estivemos lá várias vezes vendo algumas coisas. Você quer impressionar. A primeira coisa que você vai ter que saber, Beatriz, é quem é seu público. Então, por exemplo, se você está indo falar com um juiz, e é quem você quer impressionar naquele momento, né? Se você não tem um jurado, tem um juiz, e é um juiz que gosta de poucas palavras, e você é uma pessoa que adora falar como eu, por exemplo, você vai ter que ser sintática. Você vai ter que... Tudo que você fala em 20 palavras, você vai ter que aprender a falar em 3. Porque, por exemplo, eu tenho chefe, eu fui bicho corporativo durante muitos anos. Eu trabalhei num banco com a cultura do banco. Então, era aquela pessoa que aprovava projetos de cultura, dava verba, enfim. E eu tinha um vice-presidente maravilhoso que me ensinou muito a trabalhar, que eu descobri que ele lia as 4 primeiras linhas do e-mail. Ele não lia o resto. Eu tive que começar a aprender a dizer tudo o que eu precisava nas 4 primeiras linhas, ou ir mandando e-mails em momentos que ele sabia, que eu sabia que ele ia ler e que ele ia conseguir me responder. Porque se eu não tivesse tudo em 4 linhas, eu não ia conseguir agradar aquele meu público. Agora, se você sabe que é um juiz que gosta de toda pompa e circunstância, de delenga Cartago, etc e tal, parará, 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 tudo bem. Aí você vai fazer todo um show com as micas e poodles treinados coloridos. Você tem que saber quem é o seu público. Agora, se você quer simplesmente agradar o seu cliente, talvez você esteja escolhendo um público, saber para quem você está falando. Então, quem você quer conquistar? Que juiz ou juíza é esse? Qual é o perfil dessa pessoa? Como é que eu faço a melhor approach dela? É isso. Eu acho que dentro do que eu conheço da sua área, é isso que eu posso ter. Espero ter te respondido. Gente, eu só quero fazer o registro aqui realmente da presença do Dr. Felipe Barco, presidente da Comissão de Oratória Forense. Dr. Felipe, que prazer recebê-lo aqui, já publicamente, tendo convite para que no próximo mês o doutor esteja conosco, nos brinde com a sua presença em uma palestra aqui para a Comissão do Acadêmico de Direito. Será uma honra recebê-lo e ouvi-lo.
Então, muito obrigado. Quero registrar também a presença da nossa coordenadora, da Coordenadoria de Incentivo à Escrita, nossa querida professora Renata Posse. Um prazer contar com a tua presença aqui no nosso evento. E, Fabinho, temos tantas perguntas, né? Como faremos aqui para selecionar aproveitando, Dri, que você falou da Renata, vou fazer a pergunta que ela fez no chat, né? Aproveitando aí, um abraço, Renata, muito bom tê-la conosco aqui. A Renata fez o seguinte questionamento, Gustavo: como disfarçar sintomas fisiológicos como tremores, ruborização da face e o suor excessivo? Eu tenho uma amiga que no TCC dela, ela passou por exatamente esse problema. E eu, no meu TCC, eu fiquei desesperado, né? Quase que eu infartei. Mas no final deu certo. Mas como lidar com essa situação? Primeira coisa, você se conhecer. Você, provavelmente, quando você vai falar naquele momento, você já falou antes, já falou na faculdade, já falou no seu TCC, já falou em vários outros momentos. Então, dificilmente, depois de uma certa idade, você vai ser pega ou pego de surpresa por uma reação fisiológica do seu corpo. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho muita sudorese nas mãos, eu posso segurar um lenço. Se eu sei que eu tenho boca seca, ter sempre uma água perto de mim. Se eu sei que eu tenho muito tremor, né, eu posso colocar, de repente, uma mão no bolso até me acalmar. Agora, para estas coisas, tudo isso que você traz numa esteira do nervosismo, da ansiedade, né? Se você pegar aqui na nossa fala conjunta, existem coisas que você pode fazer antes da palestra. Então, de novo, as afirmações de poder em frente ao espelho, se preparar para aquele momento. De repente, se você é uma pessoa que realmente tem um descontrole emocional maior, conversar com um especialista. Olha, eu posso tomar alguma coisa diferente, de repente, antes da sessão? Ou eu tenho um colega, que eu não vejo há muitos anos, mas ele tinha uma coisa interessantíssima, ele tinha sono. Ele tinha um sono absoluto antes de falar em público, que era fuga. Então ele tomava Red Bull. Ele entrava na palestra, parecia que ele ia atacar alguém, porque ele estava com tanto Red Bull já no corpo, café, ele entrava assim. Aí depois ele ia equalizando e se acalmando. E o Fábio trouxe uma coisa aqui, gente, que é determinante. Quase infartei no meu TCC. Quase. No final deu tudo bom. Se você está preparada ou preparado, se você realmente se preparou, você tem uma grande chance. Gente, tá vendo, Aldilé? Eu esqueci de falar de uma coisa. Muito dado, gente. Dado de realidade. Se eu sempre sou de uma maneira, o que eu posso fazer para mudar? Dentro da minha realidade. Eu sou, de repente, uma pessoa que gagueja muito. Eu posso reduzir. É o seu melhor. Tá falhando um pouquinho a tua internet. E eu não sei, acho que é bom deixar os microfones fechados, porque senão eu acho que dá barulho aqui. Agora tá indo? Agora tá indo bem? Beleza. Então, é o seu melhor. É o melhor que você tem para dar. Não é o melhor do mundo. Você não quer ser, você não vai ser naquele momento o melhor palestrante ou a melhor palestrante do mundo. É o seu melhor. E aí, com o aprendizado e com o tempo, com a expertise, gente, expertise é fazer, fazer, fazer. Quanto mais você vai fazendo, as novas sinapses, os novos hábitos, é igual músculo mesmo. Você vai para a academia e puxa ferro, seu músculo vai aumentando. A mesma coisa vai acontecendo com os neurônios. Quanto mais você faz daquele jeito, então, olha, eu sei que eu falo bem durante tanto tempo, depois de um certo tempo eu vou me perdendo. A partir do momento que você sabe que você se perde a partir dos 30 minutos, faça uma palestra para falar em 30 minutos. Se você sabe que você fica muito incomodada ou incomodado com uma plateia
muito grande na sua frente, pede para o iluminador aumentar a luz em cima da plateia, que você não enxerga ninguém. Aliás, aumentar a luz em cima de você, que você não vai enxergar ninguém que está no palco, que está fora do palco. E aí você cria uma quarta parede. Né? Então, assim, existem pequenos hábitos que você pode incluir para se fazer melhor. Mas é o melhor que você tem para dar. Não fica querendo agradar todo mundo também, não, senão vai falhar. Posso fazer uma colaboração, Gustavo? Bom, da experiência que eu tenho também de palestrar para público, de falar em público, eu acho que eu concordo muitíssimo com o Gustavo, que é uma questão de prática e de se conhecer. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho esse problema da boca seca. Eu bebo muita água em reunião, eu bebo muita água em palestra. Então, o que eu tenho que fazer, por exemplo? Eu preciso, antes da palestra, antes da aula, antes da reunião, eu preciso parar um pouco de uma água 1 hora antes, porque eu sei que eu já vou tomar durante, e que isso vai me dar um prazo de 1 hora. E é justamente contado no relógio. Eu tenho de 50 minutos a 1 hora para conseguir fazer aquilo, aquela palestra, antes de ter que parar para ir ao toalete. E aí, quando isso ocorre, eu sou bem sincera com os espectadores, com os presentes, falo, gente, agora eu preciso dar uma parada, porque vocês viram que eu tomei aqui meio litro d'água, e esse meio litro d'água precisa estar fazendo ir até ao toalete para que nós possamos continuar. Então, eu acho que tudo tem que ser bastante natural, como o Gustavo bem colocou. Eu acredito também que tem essa questão de você ter algum lugar para você canalizar aquela atenção. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, porque eu fui professora de inglês durante 9 anos, e eu tinha 7 anos quando eu comecei, e eu dava aula para pessoas muito mais velhas que eu. Então eu tremia, porque você entra numa sala de aula, todo mundo sentado, olhando para você, e você com 17 anos, e alguém, eu não vou me lembrar quem, me ensinou a técnica do clipe. Era um clipe que eu ficava na mão, e eu enfiava ele no bolso. Toda vez que eu ficava muito tensa, por causa de uma pergunta, de uma intervenção de algum aluno mais velho, ou com alguma insegurança, eu pressionava o clipe e tentava canalizar aquela atenção, aquela energia para esse clipe. Pode ser um clipe, pode ser uma caneta, pode ser alguma coisa que você segure, até para você parar de tremer, porque eu também tremia muito no início. Então, assim, é a prática e você vai usando técnicas que às vezes são até bobas, que vão te ajudando realmente a poder apresentar o conteúdo de uma maneira mais confiante, de uma maneira mais convincente. E só um último comentário para complementar o que o Gustavo disse. No caso das audiências, eu acho que a gente tem que ter muito claro em mente, o aluno de direito e os advogados, que o destinatário da prova na audiência de instrução e julgamento é o juiz. Então, nós temos ali, na verdade, 3 públicos. O principal, que é o juiz, cujo convencimento vamos ter que ajudar a formar. Então, é para ele que a gente fala, né? Nós temos o outro advogado, que nós temos que tentar desestabilizar com a nossa confiança, e nós temos o cliente, que temos que deixar ali, vamos dizer assim, atendido na sua representação, porque ele não tem voz, ele só pode falar quando perguntado pelo juiz. Mas lembrando principalmente que nós temos hoje um cenário de uma magistratura com um acervo de 8.000 processos, com muitas audiências, magistratura essa que, quando voltarmos à normalidade, estará desacostumada com audiências e com a intervenção de advogados. Então, em audiência, o menos é mais. Tenham um script. Então, vamos lá. O que eu vou perguntar para as testemunhas? Tenha por escrito. Quais são os pontos principais da minha tese? Qual é a tese que eu estou sustentando aqui? Quais são as alegações que eu tenho que reiterar para que o juiz forme a convicção dele de acordo com aquilo que eu quero? Porque na audiência é um jogo de narrativas. Vence quem apresentar a narrativa mais coerente e mais consistente. Então, tudo é linguagem, é um grande teatro. Lembrando aquilo que nós vimos em processo. Eu apresento uma tese, o adversário no processo uma antítese e o juiz vai fazer a síntese. E a síntese vai ser pautada pela narrativa mais consistente. Então, lembrando sempre disso. E a narrativa consistente também tem que ser coesa e tem que ser sintética. A gente não tem muito
muito tempo para falar em uma audiência. Só para complementar essa questão que é bastante importante para nós advogados. Quando eu digo que tem alguém que fala melhor do que a gente sobre alguma coisa, gente, tá vendo? É isso. E obrigado, Fabi. Eu acredito que você até respondeu uma das perguntas da Amanda. Obrigado, Amanda, que ela abordava exatamente sobre isso, né? Esse medo de falar com uma autoridade, que no caso seria o magistrado, né? O juiz. Então, você acabou já respondendo esse questionamento. Gustavo, eu tenho duas perguntas, eu vou emendar as duas, que eu acho que dá para unificá-las, que é da Maria Helena, tá? Obrigado, Maria Helena, pela sua pergunta. E ela questiona o seguinte, tá, e se a voz sumir? E eu tenho esse problema também, a minha voz some quando eu estou falando. E a Isabela Luca, ela faz o seguinte questionamento, quando fica tão nervosa e dá branco, o que faz? Né? Aí nós temos o problema da voz sumir e quando você tem lá tudo planejado e dá branco. Tudo que acontece conosco, que é acadêmico, né? Então, como que a gente pode lidar com essa situação? A Isabela falou do branco, mas a pessoa da voz sumida eu não entendi o nome. Maria Helena. Helena. Isso. Então, Maria Helena, se a sua voz de repente sumir, você pode tomar um gole de água. Todo mundo está vendo que você está tomando um gole de água. E está tudo bem, tá? Segunda coisa que você pode fazer, pausa dramática. Você está percebendo que a sua voz está sumindo? Porque a gente sabe, a gente conhece o nosso corpo. Então, de repente, você vai ter um aperto. Eu não sei o que geralmente indica que a sua voz está sumindo. Ela não desaparece, simplesmente. Não é afonia, né? Você vai perdendo a voz. Se você sabe, de repente, numa frase muito longa que você vai ter que falar, faz uma pausa dramática. Sabe? Uma vírgula pode virar um ponto e vírgula para você poder respirar. De repente, você faz uma pergunta e puxa aquele ar, anda. Você pode também, por exemplo, se você está num palco, se você está ou mesmo falando, às vezes, para um juiz, mas que você tem a possibilidade de se movimentar, você pode se movimentar para poder dar o tempo da voz voltar. Né? Agora, se você tiver um problema maior, que é realmente de afonia, você tem que procurar um especialista, aí você tem que ir lá num otorrinolaringologista, foniatria, alguma coisa, para perceber o que está acontecendo com a sua corda vocal. Agora, se realmente é um desaparecimento da voz por uma questão de nervoso, a única coisa que você precisa fazer é recapitular, reconectar com a sua calma. Né? E aí você pode usar respiração, você pode usar um gole de água, você pode usar uma pausa dramática, você pode dar uma andadinha, isso tudo te ajuda a caminhar. Para a segunda pessoa que perguntou de branco, bem-vindo ao meu mundo. Eu sou disléxico. Eu tenho branco todo dia, o dia inteiro, sobre tudo. Eu, inclusive, tenho aquelas coisas assim, às vezes eu encontro com uma pessoa na rua que eu adoro, às vezes é uma pessoa que eu gosto muito, e eu não consigo me lembrar do nome daquela pessoa naquele momento. Então, eu tenho que assumir que isso acontece. Para uma palestra, tá aqui, ó, script. Tenha as informações. E outra, uma coisa que para quem tem branco é maravilhoso, eu indico. Tenha um português rico. Trabalhe com sinônimos. Então, de repente, você não lembra de uma palavra, usa um sinônimo. Faz uma alusão, cria um exemplo. Você pode ser criativa nessa hora. Deu branco, mas você sabe o que você está dizendo, porque você tem um assunto. Então, você pode dar um exemplo, você pode criar uma situação, você pode usar um sinônimo, e aí você consegue sair daquele momento. E outra, sempre leve, ó, tudo anotado. O que você pode fazer com branco é isso. Sensacional. Aqui a Rosineia trouxe uma dúvida que eu acho que é de muitos alunos, na verdade, né? Ela comenta que ela não gosta de falar em público, que ela se sente super desesperada, o estado emocional dela fica a mil,
mas que ela se desafia e procura falar, né? Principalmente na faculdade e tal, responde as perguntas do professor. Só que ela fala que ela tem a sensação de que a narrativa dela acaba sendo muito truncada, que ela se torna prolixa em razão do nervosismo e que ela sente que o público percebe que ela está muito nervosa, né? E que às vezes as pessoas até pensam que ela está brava por conta dela ser muito objetiva. E aí, como que ela poderia melhorar isso? Qual a dica que você pode dar para a Rosineia? Rosineia, vamos falar a verdade aqui. Ou objetiva ou prolixa. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, concorda? Então, assim, se as pessoas acham de repente que você é muito brava por ser muito objetiva, você pode fazer, às vezes, uma brincadeira, você pode sorrir. Gente, sorrir é determinante. Sorrir conquista todo mundo. E eu posso dizer isso porque é uma coisa que eu uso muito no meu dia a dia. Eu sou um cara, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou um cara muito grande, eu sou muito alto, eu sou largo, e eu não, como vocês podem ver aqui, eu não tenho exatamente uma cara afável, né? Eu tenho um rosto marcante. Então, assim, se eu não me lembrar de sorrir, eu assusto as pessoas. Então, eu sou uma pessoa que usa muito esse artifício. Então, mesmo que você esteja sendo enfática, mesmo que você, naquele momento, tenha uma palavra muito dura, se você der um sorrisinho no final, se você descontrair a cara, o rosto, né, você já começa a ganhar aquelas pessoas ali. Quanto ao fato de ser prolixa, que eu entendi que é um outro momento, eu fiz uma brincadeira com você, mas eu acredito que são momentos diferentes, e você provavelmente se sente, às vezes, muito radical para não ser prolixa, entenda que existe o caminho do meio. Se você tem tudo, começa a fazer tópico. Para você não ficar muito prolixa, faça tópicos com frases de apoio. Então, de repente, eu quero dizer que estava uma bela manhã com 27 graus, o céu estava azul, existiam poucas nuvens, todo um clima-tempo gigante na minha frase. Eu simplesmente digo, gente, era um dia agradável com céu de brigadeiro. Eu consigo sintetizar para agir ludicamente com aquela plateia, com aquela pessoa, levando ela a imaginar aquilo que eu estou dizendo. Né? Então você pode realmente sintetizar em frases de efeito, em frases que sejam muito claras, e aí você pode levar anotado. E outra, a pessoa está vendo ali, ó, não tem problema nenhum. Você lê e fala. O que fica realmente muito desagradável, entenda, é aquela pessoa que faz assim e começa a ler, né, mesmo. Parece que ela está lendo um livro. Agora, se você pega a frase e retorna para as pessoas, tá tudo bem. Tá tudo certo. Espero ter te respondido, as duas. Sim, excelente. Eu tenho outras perguntas aqui, eu vou unificar porque eu acredito que elas se comunicam e até dá para fazer um fechamento legal, né? E são todas as minhas dúvidas também, então eu não preciso nem fazer pergunta. Maravilha isso. A Daniela Akashi, perdão se não for esse o sobrenome, não for assim que se pronuncie, ela diz o seguinte, ela faz o seguinte questionamento. E quando a pessoa não se sente capaz de falar sobre aquele determinado assunto, apesar de ter conhecimento? Consequentemente, a Janaína, ela, né, meio que complementa, e ela questiona o seguinte, quando te fazem uma pergunta no qual você não sabe a resposta, e o interessante, qual é a saída? Ela quer saber a saída disso, né? E como que a gente pode lidar com essa situação, Gustavo? Vou começar respondendo a última. A última é Juliana. Janaína. Janaína, eu não sei de que tipo de ambiente você está dizendo. Eu entendo perfeitamente que se você é uma advogada e um juiz vira para você e fala, doutora, isso assim, assim, você olhar para ele e falar assim, e excelência, não sei, vai ser muito ruim. Então você vai ter que colocar que aquela prova não está anexada nos autos, não tive acesso aos processos, você vai ter que dar uma coisa que a gente infelizmente não é bonita, mas é aquele famoso sambar. Ela falou, seria numa palestra. Numa palestra, Janaína, não sei. Eu não sei. Por exemplo, doutora Fabiana me salvou hoje.
Eu nunca fiz a gente chama arguição com o juiz, como é que é o nome disso? Eu nunca debati com um juiz como advogado, eu não sou advogado, né? Então, quando a pessoa me perguntou como eu faria na frente de um advogado, eu tive que dizer, olha, eu não sou advogado, eu não sei, o que eu posso te dizer é da minha experiência. Então, se alguém te pergunta de uma coisa que você não sabe, que não está proposto naquele lugar, você diz, eu não sei, posso buscar informação ou podemos debater aqui todos juntos de acordo cada um com a sua experiência. Aí eu digo o que eu sei do meu lugar, você diz o que você sabe do seu lugar e a gente vai formatando um conceito. E tá tudo bem. Tá? Se é uma palestra, é isso. Daniela Cashi. Gente, desculpa, eu vou ter que quebrar aqui o protocolo. Daniela, eu conheço ela. A primeira coisa que eu vou falar é tomar vergonha na sua cara, que você é uma médica incrível, né? E isso não deveria passar pela sua cabeça, mas tudo bem, vamos lá. Quando você se sente provocado, né, por alguém com uma pergunta, talvez que pareça capciosa, eu vou ter que... Fábio, o dislexo aqui perguntando. Você repete a pergunta da Daniela toda para mim, que eu me ocupei em dar bronca nela e esqueci a pergunta. Com certeza. Ela perguntou o seguinte, e quando a pessoa não se sente capaz de falar sobre aquele assunto, apesar de ter conhecimento? Perceba, Daniela, que você está abrindo mão do seu protagonismo. Você disse tudo. Eu não me sinto capaz de responder essa pergunta, mesmo sabendo daquilo. Ou seja, eu sei. A partir do momento que eu sei, eu respondo com o conteúdo que eu tenho. Isso está em você, não é o outro. Então você vai ter que agir da sua autorresponsabilidade e trazer o seu protagonismo para aquele lugar e dizer, eu sei desse assunto e a resposta correta é tal. E dizer. Você vai ter que ser corajosa e enfrentar o seu medo. E entender para que eu preciso dizer isso. Porque também tem uma coisa, às vezes as pessoas perguntam coisas para a gente que não são para serem respondidas. Para que eu vou falar sobre isso? Então, se te fazem uma pergunta que realmente é necessária a resposta e você sabe a resposta, você tem um para quê? Eu preciso elucidar aquela pessoa. A pessoa está falando uma besteira. Imagino, por exemplo, no caso da Daniela. A Daniela é uma médica pediatra. De repente, um pai vira e fala assim, eu posso dar tal remédio para o meu filho? Ela tem que dizer não por tal motivo. Então, eu tenho um para quê? Eu vou salvar a vida da criança. Né? Você tem o seu para quê? Você vai ter coragem para dizer. Agora, você pode dizer sim de uma maneira adequada. Você não precisa de lacrar com a pessoa. Você pode simplesmente colocar de uma maneira adequada para que aquilo vire um debate, um diálogo e não simplesmente uma briga. Sem dúvida. Eu não sei se o Fabinho selecionou mais alguma pergunta ou se a gente pode se encaminhar para o final, porque a gente já estourou o nosso tempo, o pessoal do Cultura também tem outros eventos agora na sequência, né? Tem alguma pergunta, Fabinho, que você queira destacar? Não, na verdade, só uma colocação, porque para o aluno de Direito, né, a doutora Adriana é professora, então ela vai ficar brava comigo, que quando a gente não tem uma resposta e a gente precisa falar, é só dizer depende. Então, é mais tranquilo para a gente que é aluno de Direito, e depois a gente desenvolve o conteúdo, né? Mas eu agradeço todas as perguntas, agradeço, Gustavo, pelo espetáculo que foi dado hoje aqui, e desde já a doutora Fabiana ela teve que sair para um compromisso, então eu registro aqui o agradecimento dela, e podemos encaminhar para o encerramento, doutora Adriana. Muito obrigada, viu, Fabinho, pela mediação, sempre super bacana e prestativo. Eu quero agradecer muito a presença de todos, foi uma palestra incrível, né? Aí, um período da tarde, quase 150 pessoas, agradecer a participação do público, que foi intensa ao longo do chat, e, é claro, agradecer muito o nosso palestrante, que foi extremamente generoso com todas essas informações, com todos esses ensinamentos que tu nos trouxeste aqui. Gustavo, muito obrigada mesmo.
Eu acho que todo mundo está aqui, é extensa a lista de agradecimentos. Então, assim, de fato, a palestra foi muito importante. Eu acho que esses ensinamentos são muito, muito significativos para os alunos, porque nós, da área jurídica, nós lidamos com isso diariamente. A palavra é o nosso instrumento de trabalho, a palavra e a escrita. Então, se sentir seguro, se sentir confortável e ter essa chave, né? O que tu falou é absolutamente perfeito, né? A questão do perfeccionismo é o que nos atrapalha, essa sensação de que a gente nunca pode errar, de que a gente tem que sempre ter resposta para tudo, que a gente tem que estar ultra preparado, e se acontecer alguma coisa, nossa, minha fala até aqui foi fantástica, mas aí de repente eu não consegui responder alguma dúvida, então, poxa, acabou, eu fui super mal, não sei o quê. Então, eu costumo ser muito cruel comigo, né? Eu lembro que uma vez eu dei uma aula ao vivo, e aí o aluno me perguntou um negócio super, assim, esquisito, né? Uma coisa lá do ADCT, das entranhas do ADCT da Constituição. Eu sou professora de Direito Constitucional, poxa, não soube responder, eu me senti tão mal que eu pedi para tirarem do ar. A aula inteira tinha sido boa, tinha fluído bem, tinha um conteúdo bacana, mas veja como a gente é cruel, né? Nós somos muito cruéis com nós mesmos. Então, o que tu trouxe foi muito, trouxe um conforto muito grande para todos que estão aqui. Então, eu quero, em nome de todas as pessoas que estão trazendo esses comentários aqui tão gentis, te agradecer muito e dizer que tu contribuiu com a história de todos nós e tu cumpriu o teu propósito de vida, porque todos nós nos sentimos tocados com a tua fala, com a tua palestra. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu quero agradecer a Adriana, Fábio, Fabi, todos vocês que estavam aqui presentes. Foi um momento muito gostoso para mim, eu adoro fazer isso que eu faço. E eu quero encerrar dizendo, primeiro para a Adriana, você é professora, eu não sabia que você era professora de Direito Constitucional. É uma das pessoas que eu mais admirei na minha vida, que faleceu ano passado, que é meu tio, Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, não sei se você conhece, que era um professor exímio de Direito Constitucional. E ele dizia o seguinte, quando eu já assisti várias aulas dele, eu adorava, lá em Belo Horizonte. E o direito constitucional é a matéria mais importante da faculdade de Direito. Se a pergunta não é sobre direito constitucional, leve para outro professor. Sim. A gente puxa muito o saco para a nossa área, mas a gente tem, com certeza, muita razão. O direito constitucional é a base de tudo, mas não podemos desmerecer os outros colegas, claro, né? Mas muito obrigada. Eu vou dizer que agora que eu aprendi a salvar o chat, vou salvar todos os comentários, vou poder te encaminhar para te curtir a fala de todo mundo, agradecer aqui, então, imensamente a presença de todos, te agradecer novamente, Gustavo, agradecer o Fabinho, agradecer a doutora Fabiana, que teve realmente um compromisso, teve que se ausentar, e agradecer as colegas da Secretaria das Comissões, do pessoal de Cultura e Eventos que está aqui conosco até agora. Então, e lembrá-los que no dia 11 nós teremos outra palestra, também às 15 horas. Procurem os nossos eventos no Simpla. Nós tivemos aqui algumas perguntas em relação a como ficar sabendo dos nossos eventos. Sigam as nossas redes sociais. Nós temos um Instagram, é acadêmico.obsp. Então, tudo que nós vamos realizando está lá, presente no nosso Instagram. Temos também um Facebook, que é Comissão do Acadêmico de Direito OABSP. Se tu quer deixar as tuas redes sociais, Gustavo, por favor, acho importante, né, o pessoal conseguir te achar. Se alguém quiser me mandar um e-mail, eu adoro receber feedback sobre as minhas falas. Gustavo@georta.com. Georta com H. G-H-O-R-T-A. No Facebook vocês também me encontram como Gustavo Horta Life Coach. Então também fica fácil pelo meu nome e também no Instagram. Certo? E eu quero só encerrar dizendo uma coisa que para mim é muito importante. Eu sou muito ligado à cultura japonesa por vários motivos. Fui judoca há 20 anos, enfim, etc. Quando um japonês sai de uma atividade, que geralmente é em conjunto, ele diz Otsukare-sama. Quer dizer que eu terminei meu trabalho e eu estou saindo. Mas quando ele admite que o trabalho de quem esteve com ele foi determinante para que o trabalho dele fosse feito, ele diz Otsukare-sama deshita. Eu quero deixar isso para vocês. Otsukare-sama deshita. Se não fosse o trabalho de vocês, o meu não seria possível. Muito obrigado.
Ah, eu que agradeço, que lindo, Gustavo, muito obrigada mesmo, obrigada de coração, foi incrível essa experiência, obrigada por estar conosco. E a todos, muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui, viu? Um abraço a todos e até o nosso próximo evento. Um Até a próxima. abraço, obrigada. Tchau, tchau.